Maravilha, galera! Começando então a segunda parte da nossa aula, vamos trabalhar com 3 temas agora, que são os temas mais cobrados em prova sobre o Poder Executivo, que é o tema de ausência, atribuições do presidente e as responsabilidades. Esses 3 temas é onde vocês vão encontrar a maioria das questões. Então, fique bastante ligado aqui naquilo que nós vamos compartilhar. Eu vou começar falando aqui da ausência do presidente. O que é a ausência do presidente aqui? Gente, quando o presidente se ausenta da sua função, por alguma razão, ele não está no exercício do cargo de presidente. Ou ele viajou, ou ele está de férias, está doente, ou morreu, ou sofreu impeachment. Então, qualquer circunstância que gere uma ausência da figura do presidente no cargo, nós vamos considerar as regras que estudaremos agora, tá? Olhando para a Constituição, a gente consegue identificar 2 formas de ausência do presidente, que são o impedimento e a vacância. Impedimento do presidente ocorre quando o presidente temporariamente não está no exercício da função. Então, a primeira característica que é importante no impedimento é que ela é uma ausência temporária. Por exemplo, o presidente está doente, o presidente viajou, fez uma viagem internacional, o presidente está de férias. Ausência temporária. O presidente sai, mas ele vai voltar. Todas as vezes que a Constituição se refere a essa ausência temporária do presidente, ela vai chamar isso de impedimento e vai se referir às pessoas que ficarão no seu lugar como substituto. Então, estamos diante de uma situação de substituição. Ou seja, o termo substituição, ele é utilizado para ocupar o lugar da presidência de forma temporária durante essa ausência temporária do presidente. Tá? Diferente da vacância. A vacância, ela é um tipo de ausência definitiva. Ausência definitiva, o presidente morreu, o presidente sofreu impeachment, o presidente renunciou, ele não vai mais voltar para o exercício do cargo. Tá bom? Todas as vezes que ocorre a ausência definitiva, a Constituição se refere a este termo como sucessão. Então, ocorrerá a sucessão presidencial. A sucessão presidencial é quem assume a presidência de forma definitiva no lugar do titular. Substituição é aquele que vai entrar no lugar do presidente de uma forma temporária. Então, guarde esses termos aqui, que são termos importantes para as questões de prova, tá bom? Queridos, em qualquer uma das hipóteses, tanto faz se é uma hipótese de impedimento ou uma hipótese de vacância, a Constituição Federal criou um cargo específico para ficar no lugar do presidente nesse momento, que é o cargo de vice. O vice-presidente é a figura determinada pela Constituição para substituir o presidente nas suas ausências, sejam elas definitivas, sejam elas temporárias. Então, o vice de todas as pessoas ali é a única pessoa que pode substituir de forma definitiva o presidente, ou seja, sucedê-lo na sua ausência definitiva. Tá? Ele vai tanto substituir temporariamente quanto sucedê-lo. Lembre-se disso aí. Tá, Daniel, e se o vice também não puder? O presidente viajou para um país, o vice foi para o outro. E, portanto, o Brasil não pode ficar sem um presidente em exercício. Queridos, todas as vezes que ocorrer ausência, tanto do presidente quanto do vice, nós vamos chamar uma linha de substituição, que é uma galera que está elencada na Constituição e que vai substituir o presidente e o vice nas suas ausências. Tem que seguir essa ordem aqui. Tá? É uma ordem que vincula essa substituição a estes nomes, a estes cargos nesta ordem. Então, o primeiro que vai ocupar é o presidente da Câmara. Depois temos o presidente do Senado. E se esses dois não puderem, eu chamo o presidente do STF. Tá? Então, vamos lá. O presidente da República se ausentou. Tanto faz se definitivo ou temporário. O vice assume. Beleza? Presidente e vice se ausentaram.
chama o presidente da Câmara. Esse não pode, chama o presidente do Senado. Esse não pode, chama o presidente do STF. Ponto. Agora, o presidente da Câmara, do Senado e do STF, eles são apenas substitutos temporários. Eles nunca vão suceder o presidente. Ou seja, o único dessa galera aqui que pode suceder é o vice. O presidente da Câmara, do Senado e do STF são substitutos meramente temporários. Tudo bem? Tá. Só que aí o negócio pode ficar um pouco mais complicado. Imaginemos que ocorre vacância dos cargos de presidente e do vice. Os dois estavam numa viagem internacional, o avião caiu e matou os dois. Ou seja, vacância, uma ausência definitiva. Os dois morreram. Queridos, se ocorre vacância do presidente e do vice, por qualquer razão que seja, o presidente da Câmara, do Senado e do STF, eles são apenas substitutos temporários. Então, a Constituição manda realizar aqui uma nova eleição. Uma nova eleição. Essa nova eleição poderá ser de forma direta ou de forma indireta. Gente, eleição direta, galera vai lá votar, como a gente está acostumado. O povo vai lá nas urnas e vota no novo presidente, no novo vice. Eleição indireta é uma figura icônica aqui no direito brasileiro, que existe, está prevista aí na Constituição. E ela vai ser feita pelo Congresso Nacional. Quem vai escolher o presidente será o Congresso Nacional. Por isso que é uma eleição indireta. Então é um erro pensar que só existe eleição direta no Brasil. Cuidado com isso aqui, que isso aqui é uma questão muito, muito boa de prova. Tá? A eleição, ela será, neste caso aqui, direta, quando... Atenção às características que são importantes para a prova. Quando esta vacância dos dois cargos ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato. Ou seja, o presidente e o vice morreram nos 2 primeiros anos do mandato. Eleição direta. E a Constituição dá um prazo de 90 dias para a realização dessa eleição. Ou seja, se eu tenho mais tempo para realizar a eleição, porque a vacância ocorreu nos 2 primeiros anos, então, prazo de 90 dias. Agora, se a vacância dos 2 cargos ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, então, gente, a vacância ocorrer nos 2 últimos anos, eu tenho menos tempo restante do mandato. Então, a Constituição manda realizar a eleição indireta no prazo de 30 dias. Por isso que ela vai ser indireta. Ela é indireta porque tem menos tempo para mobilizar a sociedade, para realizar, porque o mandato já está quase acabando. Eleição indireta. Então, guarda isso aqui, que isso aqui é muito importante na sua prova. Vacância do presidente e do vice, eleições. Nessas novas eleições, se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, faz eleição direta, participação popular, tem 90 dias para realizar ela. Agora, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, eleição indireta, prazo de 30 dias para realizar. Quem assume este cargo não começa o novo mandato, ele só vai terminar o mandato de quem ele está sucedendo. E diga-se de passagem, já conta como mandato, ainda que seja 6 meses. Então, o presidente e o vice-presidente morreram faltando 6 meses para acabar o mandato. Eleição indireta, o cara que foi eleito vai ficar nesses 6 meses ali no cargo e já vai contar como mandato. Então, se ele candidatasse para o novo mandato de presidente, ele já vai estar concorrendo a uma reeleição. Por isso, chamamos esse mandato aqui, gente, de quem foi eleito, tanto faz se na eleição direta ou na indireta, ele vai cumprir o mandato tampão, ou seja, ele vai apenas tapar o buraco durante esse período. Tá, Daniel, mas até realizar a eleição, o Brasil não vai ficar sem presidente. Quem que vai ser o presidente? O presidente da Câmara, Senado e STF, que são os 3 substitutos ali que resolvem emergencialmente essa situação. Tá bom? Cara, esses 2 esqueminhas que eu fiz aqui são suficientes para você acertar as questões de prova. Mas eu quero que você dê uma olhada comigo no texto constitucional,
porque existem detalhes ali que às vezes, sem ler o texto, a gente acaba não percebendo e perdendo uma questão importante na hora da prova. Vem comigo, então, para nós vermos a fundamentação. Primeiro, o artigo 79 da Constituição, ele diz que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o vice-presidente. Então, temos aqui o termo substituir para impedimento, sucessão para vacância. Tá? E o vice aqui aparece com este papel de ficar no lugar do presidente nas suas ausências. O parágrafo único diz ainda que o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliar o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Um exemplo curioso que aconteceu recentemente foi do vice-presidente ter sido nomeado como ministro. É uma situação inusitada, mas revela a dimensão e o alcance, né, da figura do vice-presidente, que é muito mais do que apenas um substituto ali do presidente da República. Tá bom? Então, artigo 79 está aí, trazendo para a gente as fundamentações. Depois o artigo 80, que vai trazer a linha de substituição. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Este termo sucessivamente é o termo que vincula a ordem Câmara, Senado, STF. Não erra isso, pelo amor de Deus, em prova. Então, se aparece a palavra sucessivamente na prova, ele está querendo que você responda na ordem. Uma coisa interessante, e aqui uma decisão do STF que merece a nossa atenção, na DPF 402, é a seguinte: os substitutos eventuais do presidente da República, ou seja, essa galera aqui, presidente da Câmara, do Senado e do STF, a que se refere ao artigo 80, caso ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício da presidência da República. No entanto, mesmo sendo réus, podem continuar a chefia do poder por eles titularizados. Gente, olha que interessante isso aqui. Então, vamos lá. O presidente e o vice se ausentaram. Aí chama o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara está respondendo um processo criminal no STF. Ele é réu. Ah, mas ele é presidente da Câmara. Ele continua presidente da Câmara. Mas ele não pode substituir o presidente. Porque o presidente, quando responde por um crime, não pode ficar no exercício da presidência. Ele fica suspenso da função. Então, por conta dessa inteligência aqui, os seus substitutos também não podem substituí-lo caso estejam respondendo um processo criminal no STF. Uma decisão muito interessante aqui para a sua prova. Além disso, temos o artigo 81, que é muito curioso, gente. Esse artigo 81 se liga na forma como a Constituição escreveu as paradas aqui. Ó. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, face à eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Concentra aqui no caput do 81. Geralmente, quando eles colocam este texto do 81 na prova, a galera que estudou erra. Como assim, Daniel? A galera que estudou erra? Porque o cara que estudou, ele sabe que a eleição de 90 dias é apenas para aquele caso de vacância que ocorre nos 2 últimos anos do mandato, nos 2 primeiros anos do mandato. Aí ele vê aqui, pô, mas ele não falou nada de quando, ele marca errado, porque fala assim, opa, 90 dias não é qualquer hipótese não. É só quando a vacância ocorre nos 2 primeiros anos. Pois é, mas o 81 no caput ele não fala isso. Daniel, de onde você tirou então que a eleição de 90 dias é para a vacância nos 2 primeiros anos do mandato? É uma dedução lógica a partir da leitura do parágrafo primeiro. Ocorrendo vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Ou seja, eu só conheço a regra dos 90 dias quando eu leio o parágrafo primeiro. Só que o texto do artigo 81 caput está certo. Se ele copia lá na tua Constituição, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, faça a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga, cara, se cair isso na tua prova, está certíssimo. O texto está correto. Entendeu? Então, muito cuidado com isso na prova. Não pense demais quando você olhar o caput do 81 como questão na sua prova. É uma belíssima questão que derruba muita gente preparada, tá? Porque essa é uma questão que o cara erra tendo estudado. E por fim, o parágrafo 2º,
Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, que é o que nós chamamos aqui do mandato tampão. Mandato tampão. Tá? Então, tá aí o artigo 80. Por isso que eu queria ler com vocês o artigo, porque os artigos que tratam dessas regras que eu expliquei, eles têm essas nuances aqui que acabam atrapalhando um pouco a nossa compreensão. Beleza? Então, fechamos aqui este primeiro tema. Vamos agora para o segundo tema, atribuições do presidente. Gente, não preciso nem dizer que saber competência é sempre uma ótima questão de prova, porque as competências de qualquer um dos entes federativos ou dos poderes é o desafio de ler, memorizar, guardar essas competências. Tá? Aqui não vai ser diferente. Então, saber as atribuições do presidente é fundamental para você ter um bom percentual de acerto em questões que envolvem este tema. As atribuições do presidente estão no artigo 84 da Constituição. O primeiro desafio que nós vamos fazer agora, eu vou fazer a leitura desse artigo 84 e eu vou fazendo algumas considerações a partir dessa leitura. Compete privativamente ao presidente da República, inciso 1, nomear e exonerar os ministros de Estado. Gente, os ministros de Estado são os cargos de confiança do presidente, ou seja, é a galera que vai exercer o braço direito do presidente. Ele nomeia e tira quem ele quiser, não depende de autorização, de nada. É livre nomeação, livre exoneração, lembra sempre disso, tá? Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Então, ele é o chefe da administração pública federal. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Já estudamos, né? Que o presidente pode iniciar o processo de lei ordinária, de lei complementar, de emenda à Constituição. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Também já vimos isso. O papel do presidente sancionar, promulgar. Né? Tudo isso a gente viu no processo legislativo. Além disso, ele ainda tem a possibilidade de regulamentar essas leis através desses decretos e regulamentos. Inciso 5, vetar projetos de lei total ou parcialmente. Incumbência do presidente. Também já estudamos no processo legislativo e aqui você fica com essa lembrança. Depois temos o inciso 6, gente, que é muito importante. Dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação e extinção de órgãos públicos, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Aqui, queridos, nós temos essa figura curiosa que é conhecido como decreto autônomo. Que possivelmente vocês estudarão isso em Direito Administrativo com a professora Tati. Tá? Mas é importante que você reconheça aqui nesse inciso 6 a figura do decreto autônomo como uma norma de estatura primária. Ela tem estatura primária porque ela deriva diretamente da Constituição. E o papel dela é exatamente nesta questão de organização da administração pública. Cuidado com os detalhes, tá, gente? Ó, organização e funcionamento da administração federal quando? Condição aqui, ó. Não pode implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgão público. Porque se implicar isso, não pode ser por meio de decreto autônomo, tem que ser por meio de lei, e aí é a competência do Congresso. Tá? Mesma coisa para extinguir função ao cargo público. Só pode extinguir função ao cargo público por meio de decreto autônomo quando essa função ao cargo público estiver vago. Essa é uma condição também importante que você tem que lembrar na hora da prova. Cuidado com isso aqui. Daniel, e se o presidente quiser extinguir a função ao cargo público, mas ele não está vago? Aí não pode fazer por meio de decreto, tem que ser por meio de lei e depende do Congresso. Essa é a lógica que você tem que criar, tá bom? Além disso, inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Recentemente o presidente expulsou um diplomata, talvez eu erre aqui o país, mas salvo engano foi da Nicarágua. Porque o presidente da Nicarágua expulsou o diplomata brasileiro também de lá. Né? Se eu errar, me perdoe aqui, mas só para trazer esse exemplo aí, se vocês forem nas notícias, vocês vão ver qual foi o país. Mas a ideia é, o presidente, como ele representa o Brasil nessa relação com outros países, é ele que vai fazer esse papel. Tá? Por isso que é ele que assina tratado internacional. Ó. Inciso 8.
celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso. É o presidente quem celebra, mas é o Congresso que referenda, né? Que resolve definitivamente sobre a incorporação disso. Aí você já faz essa ligação com a competência do Congresso Nacional exclusivo lá do 49. Decretar estado de defesa e estado de sítio, é o presidente. Decretar e executar a intervenção federal, também só o presidente. Remeter mensagem em plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Então, o presidente também que vai ter essa incumbência. Conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Gente, cuidado, tá? Indulto é uma forma de perdão do Estado. Indulto é o presidente. Anistia também é perdão do Estado, mas aí é competência do Congresso. Pegadinha boa para a prova. Inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Então, atenção para este termo, né? E o presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Para quebrar um pouco aquela ideia de que as Forças Armadas são um poder, né? Não tem nenhuma fundamentação constitucional nisso. Só de gente maluca que acha isso. E aqui está muito claro. O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas. Portanto, as Forças Armadas estão vinculadas, subordinadas ao Poder Executivo. Não é recíproco, pelo amor de Deus. Daniel, mas eu sou maluco, eu acho que as Forças Armadas são um poder. Então você leva a sua maluquice para longe da prova, senão tu vai reprovar, bisão. Seja maluco em outro lugar, na prova não. Na prova você tem que saber o que é certo. Tá? E o que é certo é que as Forças Armadas não são um poder, até porque no Brasil só tem 3 poderes. Tá? 14. Nomear após aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, dos governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores quando determinado em lei. Gente, esse inciso 14, se ele está falando aqui que é após aprovação pelo Senado Federal, se você for lá nas competências do Senado Federal, você vai encontrar isso também. Então é bom porque você vai fazendo essa relação. Nomear, observado o artigo disposto no 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Nomear os magistrados nos casos previstos na Constituição e advogado-geral da União. Também competência do presidente. Inciso 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do 89.7. Já vimos no bloco anterior. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, gente, quem preside esses 2 conselhos é o presidente, tá? Ele não aparece na lista de membros lá porque ele é o presidente do conselho, dos conselhos. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e nas mesmas condições, decretar total e parcialmente a mobilização nacional. Também aqui é a competência do presidente. Celebrar paz, autorizado ou com referendo do Congresso Nacional. Gente, tanto a guerra quanto a paz tem essa participação do Congresso, tá? Como controle político aí na decisão do presidente, para não deixar o presidente com a total autonomia para fazer uma coisa tão delicada e tão importante. Conferir condecorações e distinções honoríficas. São aquelas medalhazinhas que o presidente fica conferindo para a galera. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Também competência do presidente essas questões orçamentárias. E aí, para fechar, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Cuidado com este prazo. Né? Se ele não cumprir esse prazo aqui, é a Câmara que vai tomar essas contas. Prover e extinguir cargo público federal na forma da lei. Editar medida provisória com força de lei nos termos do artigo 62. A medida provisória, lembra que nós estudamos, é exclusiva ao presidente, né, como chefe do executivo, é que vai ter o poder para editá-la. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. E propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional,
previsto nos artigos 167b, 167c, 167d, 167e, 167f e 167g desta Constituição. Aqui nós temos a nova medida de exceção, né, que foi aprovada em 2021, que é o estado de calamidade pública, onde o presidente da República vai propor ao Congresso a decretação desta medida, que vai ter um sério impacto orçamentário. Por isso que ele é tratado lá nesses artigos na parte de orçamento. Tá bom? Pronto, essas são as competências do presidente da República. Meu primeiro conselho, memorize as competências. Esse é sempre o melhor conselho, porque a questão da prova vai te perguntar se isso é ou não é uma competência do presidente da República. Tá? E aí você precisa lembrar daquilo que está escrito no artigo 84. Agora, olhando as questões de prova, é possível extrair alguns perfis de questões baseado nessa lista e que eu gostaria de compartilhar com vocês. São possibilidades de pergunta, além da célebre pergunta, assinale alternativo que contém uma competência do presidente da República. Essa é a tradicional. Fora isso, que tipo de pergunta poderia vir a partir do artigo 84, gente? Vamos lá. Primeira pergunta. Dessas competências que nós vimos, o que seria uma função de chefia de Estado, chefia de governo, chefia da administração pública? Então, é preciso saber identificar, a partir dessa lista do artigo 84, quais são as atribuições do presidente que são como chefe de Estado, ou seja, aquelas atribuições que o presidente se relaciona com outros países, quais as atribuições do presidente que são chefe de governo, que são aquelas atribuições internas, onde o presidente exerce a sua governabilidade, e quais atribuições do presidente que ele exerce como função de chefia da administração pública. Tudo aquilo que tiver relacionado com a administração pública, na lista do 84, estará aqui. Ok? Então, chefe de Estado, relação externa, governo interno, administração pública, alguma coisa relacionada com a administração pública. Exemplos, né? Chefe de Estado, assinar tratado, celebrar tratado internacional. Chefia de governo, decretar intervenção. Chefia de administração pública, dispor mediante decreto sobre a organização da administração pública. São exemplos, tá? Então, pode cair, essa é uma pergunta boa que costuma cair nas provas. Além dessa pergunta, outra que pode cair é: as competências do presidente são exclusivas ou privativas? Essa pergunta ela faz mais sentido, ou seja, ela é mais complexa quando o bisonho do aluno acha que competência exclusiva é competência indelegável e privativa é delegável. Então ela meio que se confunde aqui com essa tipologia que eu já expliquei para vocês que não é para você pensar dessa forma. As competências do presidente, segundo o artigo 84, estão previstas como privativa. A Constituição chamou de privativa, mas aí é onde vem o detalhe. Tá, Daniel, elas são privativas, beleza. Mas elas são delegáveis ou indelegáveis? Aí, gente, cuidado, tá? A única resposta possível a essa pergunta é depende. E depende de quê, Daniel? Da competência. O parágrafo único do artigo 84 diz que o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Então, as atribuições do presidente são delegáveis ou indelegáveis? Depende da atribuição. Os incisos 6, 12 e 25, primeira parte, são delegáveis, todos os outros são indelegáveis. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Por isso que essa ideia do privativo exclusivo ela é perigosa. Se você associar ela com delegável e indelegável. Não faça isso porque vai dar errado. Ok? Então, as competências do presidente são privativas porque o artigo 84 chamou elas de privativa. E algumas são delegáveis, outras são indelegáveis. Então, só para a gente revisar aqui quais são as delegáveis, artigo 84.6, dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A linha B, extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Depois, inciso 12, conceder indulto, comutar penas com audiência se necessários ou instituído em lei. E o 25, cuidado aqui, porque ele falou 25, primeira parte. Daniel, e qual que é a primeira parte? Onde é que está o primeiro aí? Gente, a primeira parte é prover cargos públicos federais na forma da lei.
Ou seja, e aqui é onde você tem que ter o cuidado, principalmente para não confundir a regra deste 25 com o do inciso 6º. Preste atenção agora. Prover cargo público federal na forma da lei é delegável. Beleza? Extinguir cargo público federal na forma da lei é indelegável. Mas extinguir cargo público quando vago é delegável. Então, você tem que ter cuidado para não confundir essa linha B do 6 com o 25. Tá bom? 2 pontos aqui de atenção. Primeiro, a linha B do inciso 6 é mediante decreto. E, portanto, delegável. E segundo, é que a linha B do inciso 6 tem que estar vago o cargo para ele poder ser autorizado mediante decreto autônomo e para ele poder ser delegado. O extinguir cargo público do 25 é na forma da lei, não é por meio de decreto. Por isso que o extinguir cargo público aqui, ele não pode ser delegado e ele não precisa ser vago, porque ele vai ser na forma da lei. Entendeu? Então são detalhes do 25 com o 6 que você tem que ter bastante cuidado, porque eu já vi muita gente escorregar nessa casquinha de banana aqui na hora da prova, tá? Cuidado com isso aqui. Agora, já sei que ele é delegável, mas a questão é, delegável para quem? Para quem o presidente da República vai delegar a atribuição de fazer essas coisas que acabamos de ver? O próprio parágrafo único vai dizer: delegável para os ministros de Estado, qualquer ministro de Estado, tá? Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, e o Advogado-Geral da União, que é o chefe da Advocacia-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Então, 3 atribuições são delegáveis para 3 autoridades. Qualquer uma das 3 atribuições pode ser delegada para qualquer uma das 3 autoridades, lembre-se disso. Tudo bem? Então, Ministro de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União. Questãozinha que sempre aparece nas provas, por favor, não erre. E o rol de atribuições do presidente? Ele é um rol taxativo ou exemplificativo? O que você marcaria na tua prova? O presidente só pode fazer o que está no 84 ou ele pode fazer outras coisas? A resposta está no texto, 84/27. Exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. Portanto, o rol é exemplificativo. Cuidado com isso aqui também. É uma ótima pergunta que já foi feita várias vezes em prova. Tranquilo? Para fecharmos, responsabilidade do presidente, que eu acho que é um dos temas mais delicados que nós temos aqui e que vai exigir de você bastante atenção, porque nessa parte aqui não basta lembrar do que está escrito. Aqui você vai ter que entender alguns movimentos, algumas questões, tá? Então vem comigo. Quando a gente fala de responsabilidade do presidente ou responsabilização do presidente, nós estamos aqui materializando uma das características do princípio republicano, que é o presidente presta conta dos seus atos. Se ele fizer alguma cagada, ele vai prestar conta dos seus atos. Entretanto, o presidente é uma figura que tem uma importância dentro da organização brasileira do Estado. Ele é chefe de um poder, então ele não pode ser tratado como qualquer orelha seca como eu e você. Ele vai ter as suas regras específicas para que o Brasil não fique ali sem um presidente no momento que precise. A Constituição Federal, quando trata deste tema da responsabilização do presidente, ela trata e traz regras especiais apenas sobre 2 áreas, que são a área político-administrativa e a área penal. Ou seja, fora essas áreas, o presidente não tem privilégio, não tem prerrogativa, o presidente não tem nenhuma regra especial. Nessas 2 áreas, o presidente vai ter regra especial. Ok? Então, na área política administrativa e na área penal, regra específica para o presidente, segundo a Constituição. A área política administrativa vai gerar responsabilização pelo que nós chamamos de impeachment. E na área penal, o presidente vai ser responsabilizado criminalmente ali, caso ele cometa algum crime. E aí vão ter regras específicas para isso. Daniel, e se o presidente responder um processo civil? Tem regra especial? Não, a Constituição não falou nada.
E se ele responder um processo trabalhista, tem regra especial? A Constituição não falou nada. Ou seja, outras áreas do direito, a Constituição não entrou em nenhuma regra especial. Só tem regra especial sobre essas duas áreas. Então, cuidado com isso. Essa é a primeira observação que eu te faço. Tá? A segunda observação, ali seguindo até de forma analógica aquilo que nós já comentamos quando falamos das imunidades dos parlamentares, quando a gente fala do presidente, relembrando aqui que as imunidades podem ser de duas formas: imunidade formal e imunidade material. Imunidade formal é da forma, do processo. O procedimento de responsabilização do presidente vai ter ali uma regra especial. Imunidade material é uma irresponsabilidade total. Então, é alguma coisa que o presidente faz e que não acontece nada com ele. Tá bom? Então, imunidade formal e imunidade material. Quero que você grave algo aqui que é muito importante para você não errar em prova. O presidente da República não possui imunidade material. E por que o presidente não tem imunidade material, Daniel? Primeiro, porque a Constituição quis. Segundo, porque o nosso Estado é um Estado republicano. E a natureza de uma república é a responsabilização do seu governante caso ele faça alguma cagada. Ele não pode ficar irresponsável. Ok? Então, não existe imunidade material para o presidente da República. Aí você tem que ter cuidado na hora da prova, porque eles vão sutilmente pegar uma imunidade formal e chamar de material para te derrubar. Entendeu? Tá, então já sei que ele não tem imunidade material, mas ele tem imunidade formal. E a imunidade formal, gente, são algumas regrinhas que nós vamos estudar a partir de agora. Vem comigo aí. Quais são as imunidades formais do presidente da República? O presidente, ele vai ter imunidade formal em relação ao processo, em relação, além do processo, ele vai ter uma imunidade formal em relação ao foro de julgamento, ele vai ter uma imunidade em relação à prisão e ele vai ter uma chamada imunidade formal temporária. Vamos para cada uma delas agora aqui. Artigo 85 e 86 são os dois artigos que você precisa saber sobre este tema, tá? Em que geralmente as questões de prova vão versar sobre esses dispositivos. Vamos lá. Começando pelo artigo 86, então, nós vamos encontrar aqui a primeira imunidade formal do presidente, que é em relação ao processo. Comecinho do 86, ó. Admitida acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Essa é a primeira imunidade formal do presidente, que é a imunidade formal em relação ao processo. O presidente da República, para ser processado, depende de uma autorização da Câmara dos Deputados. Esta autorização é o que nós chamamos de juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Tá? Então, primeira imunidade formal é o juízo de admissibilidade. Quem autoriza o processamento do presidente da República, seja por infração penal comum, seja por crime de responsabilidade, é a Câmara. Por isso que o papel da Câmara na política nacional ele é tão relevante no que tange a responsabilização do presidente. Você pode ter uma Câmara que seja muito conectada ao presidente e vai blindá-lo independentemente do que ele faça, como já aconteceu na história do Brasil, de termos presidente com mais de 150 pedidos de impeachment e não ser autorizado. Como você pode ter um presidente que não tem uma relação amigável com a Câmara, politicamente falando, tá, gente? Não tem uma relação amigável com a Câmara e a Câmara aproveitar a primeira oportunidade ali que tiver e autorizar um processo contra ele. E por que isso acontece? Porque a natureza desse juízo de admissibilidade é política, não é jurídica. Ou seja, não importa se o presidente fez ou não fez algo. O que importa é se convém ou não convém emitir o juízo de admissibilidade.
E isso, a natureza do juízo de admissibilidade ser uma natureza jurídica, de ser uma natureza política, é muito importante essa compreensão para nós entendermos a dinâmica do processo de impeachment. Ou seja, o impeachment no Brasil, ele ocorre muito mais por uma conveniência política do que, de fato, por o presidente ter cometido alguma ilicitude. Tá? Esse é um primeiro ponto aqui importante e essa é a primeira imunidade formal do presidente. Fazendo um paralelo ali com os estados, só para trazer para vocês, teve uma Constituição estadual que queria criar um juiz de admissibilidade em nome do estado para processar o governador. Aí o STF olhou nessa ADI 5540 e disse, não, pode não. Não há necessidade de prévia autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ receba denúncia ou queixa e instaure ação penal contra o governador de estado por crime comum. Tá? Porque o governador é processado no STJ. Então o STF olhou e falou assim, não, cara, não precisa de juiz de admissibilidade da Assembleia Legislativa aqui não. Tá? Não tem nada na Constituição exigindo isso, não precisa exigir lá também não. Segunda imunidade formal agora, que é a chamada prerrogativa de foro, foro por prerrogativa de função. Alguns doutrinadores nem consideram ela uma imunidade formal, porque consideram ela uma prerrogativa autônoma, assim, fora das imunidades formais. Mas eu gosto de jogar ela aqui dentro, porque tudo tem a ver com os procedimentos que vão ser adotados, né? Então, prerrogativa de foro. Gente, onde o presidente será julgado caso ele faça alguma cagada? Artigo 86 também, no caput. Será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, e no Senado Federal, por crime de responsabilidade. Então, o presidente, gente, tem duas prerrogativas de foro, uma no STF, outra no Senado. No STF, ele será processado por infração penal comum. E no Senado, ele será processado por crime de responsabilidade. O famoso processo de impeachment. Grave isso. Tá? Então, STF, infração penal comum, Senado, crime de responsabilidade. Isso aqui não cai em prova não, tá, gente? Despenca em prova. E os caras vão fazer o quê? Vão trocar qualquer infração em qual lugar que vai ser processado. Então, tem que estar muito ligado aqui para não perder essa questão. Essa aqui você não pode perder não, porque se tu perder, vai passar um caminhão de gente aí na sua frente para se tornar capitão na sua frente. E ó, a antiguidade é posto. Talvez agora não faça muito sentido para você não. Mas quando tu entrar, tu vai entender que uma questãozinha que te colocou um pouco mais atrás pode determinar anos de promoção de alguém que passou na tua frente. Grana. O cara que passou na tua frente vai ser promovido primeiro e vai ganhar mais grana primeiro do que você. Faz toda a diferença. Toda a diferença. O local onde você vai ser o capitão. A viatura que você vai trabalhar. Entendeu? A antiguidade é posto. Então não é uma questão besta dessa. Agora, vamos dar uma aprofundada nesses aspectos aqui que eu acho que são interessantes. Primeiro, fazendo um paralelo aqui com os outros chefes do executivo, só para a gente pegar a carona, o governador ele vai ser processado e julgado no Superior Tribunal de Justiça no caso de crime comum, tá? Essa vai ser a prerrogativa dele. E o prefeito, artigo 29.10, Tribunal de Justiça vai julgar o prefeito caso ele cometa também alguma infração. Então, só fazendo esse paralelo. Agora, vamos entender o que é cada uma dessas infrações. O que é uma infração penal comum? Que é essa aqui, né? Prevista no artigo 86 e que vai submeter o presidente da República a um julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. O que é essa infração penal comum, queridos? Infração penal comum aqui, gente, é qualquer infração penal cometida pelo presidente no exercício da função de presidente ou em razão da função do presidente. Então, infração penal comum é isso. É uma infração penal cometida pelo presidente, mas tem que estar conectado com o exercício da presidência.
Daniel, e se não tiver nada a ver? Se não tiver nada a ver com a função do presidente, aí é outra regra, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Aqui, para ele ser processado no STF, para ser considerado essa infração penal comum, tem que ser uma infração cometida no exercício da função e razão da função. Então, por exemplo, o presidente da Câmara está ameaçando politicamente o presidente da República. Ou você me paga emenda secreta, ou eu vou autorizar o pedido de impeachment que tem aqui contra você. Aí o presidente da República fica puto, marca uma reunião com o presidente da Câmara e mata ele. Pronto. Agora você não vai mais me ameaçar e me extorquir, não. Este é uma infração penal comum que foi cometida no exercício da função e em razão da função. Neste caso, o presidente seria processado no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então, exemplinho para você visualizar aqui na prática, porque dependendo da banca que faça a tua prova, uma questão de caso concreto sobre isso aqui seria uma ótima questão. Tá. Daniel, e o que é o crime de responsabilidade? Ou impeachment, né? A primeira coisa que é importante nós sabermos sobre o crime de responsabilidade é que esse nome é um nome muito impróprio para a infração, porque ela é uma infração de natureza política e administrativa, não é um crime. Então, falar crime de responsabilidade nos induz ao erro. Tipo, então que o cara cometeu crime de responsabilidade, por exemplo, eu já vi gente em protesto de impeachment pedindo a prisão do cara porque o cara cometeu o crime de responsabilidade. Aí o cara fala, tem que ser preso. Só que o crime de responsabilidade não é um crime propriamente dito. Ele é uma infração de natureza política e administrativa. E que existe uma lista na Constituição Federal, que está no artigo 85, que vai definir algumas condutas como crime de responsabilidade. Uma ótima questão de prova. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal, então, de forma bem ampla, e especialmente contra a existência da União, o livre exercício dos poderes legislativos. Então, existência da União. Imagina que o presidente da República fomente a divisão entre os entes federativos. Está atentando contra a existência da União. Atentar contra o livre exercício do poder legislativo, judiciário, Ministério Público dos poderes constitucionais das unidades da federação. Tipo, esse poder judiciário aí tem que fechar, cara. Tem que fechar esse STF aí, que esse STF aí só tem ladrão. Presidente falar isso, crime de responsabilidade. Está atentando contra o poder judiciário. 3. O exercício de direitos políticos individuais ou sociais. Então, presidente que atente contra isso, falando assim, olha, não, vamos impedir essa galera de votar, porque essa galera aqui é tudo burra, e pessoa burra não sabe votar. Pode não. Você está atentando contra os direitos políticos. O voto no Brasil é universal. Inciso 4, a segurança interna do país. Então, o presidente que boicota a segurança interna, vende informações para outros países, crime de responsabilidade. Além disso, atentar contra a probidade da administração, cometer atos de improbidade, crime de responsabilidade. Atentar contra a lei orçamentária, crime de responsabilidade. A Dilma caiu aqui, tentou contra a lei orçamentária, as pedaladas fiscais, crime de responsabilidade. O cumprimento das leis e decisões judiciais. Imagina o presidente olhar e falar assim, não vou cumprir decisão judicial, não. Crime de responsabilidade. Está aí. Expresso na Constituição. Ok? Só que tem um detalhe. Você percebeu que as condutas são super genéricas aqui? Tipo, atentar contra a União. O que é isso? Como é que você pune alguém por atentar contra a União? Ou seja, que comportamento o presidente tem que ter para ser configurado a atentar contra a União? O que é isso? Lendo só a Constituição, não dá para a gente ter essa precisão. Por isso, o parágrafo único trouxe esta previsão aqui. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Esta lei, meus queridos, é a Lei 1079 de 1950.
Nossa, Daniel, o Brasil já teve 2 impeachments e esses 2 impeachments foram com base numa lei de 1950, sim, gente. Infelizmente o Congresso não tem muito tempo para fazer lei. Nós temos uma lei de 1950 sobre o processo de impeachment. O que explica porque existe tanta jurisprudência sobre o tema, porque ela precisa compatibilizar o Instituto com a nossa realidade. Tá? Mas essa lei, ela vai fazer o quê? Ela vai esmiuçar esses comportamentos que estão genéricos ali. Então ela vai dizer o que é atentar contra a União, o que é atentar contra a lei orçamentária, ou seja, que comportamento do presidente é configurado crime de responsabilidade se ele fizer isso. Tudo na lei. Quem quiser dar uma olhada, vale a pena. Uma visitinha bacana aí para a prova. Ok? Mas é importante nós lembrarmos que esse dispositivo é uma norma de eficácia limitada que depende dessa lei para punir com condutas mais específicas o presidente da República. Tudo bem? Tá. Além disso, além de saber quais são os comportamentos que configuram como crime de responsabilidade, nós precisamos responder uma outra pergunta muito importante. Qual a pena do crime de responsabilidade? Então, o cara cometeu crime de responsabilidade, foi julgado, processado e julgado num processo de impeachment. O que acontece com ele? Quem define isso? Constituição, nós já estudamos, artigo 52. Parágrafo único diz que nos casos previstos no inciso 1 e 2, que é o crime de responsabilidade, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quem preside a sessão de julgamento lá dentro do Senado é o presidente do STF. Sistema de freios e contrapesos aqui em funcionamento. Tá? E a condenação, tá aqui, ó, limitância à condenação, dependerá do voto de 2/3 dos membros do Senado. Então, 2/3 autoriza na Câmara, 2/3 condena no Senado, lembra disso? E aí vem, limitando-se a condenação à perda do cargo, primeira pena, o presidente perde o cargo. Com conjunção aditiva. É um com o outro, um e outro. Com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Fiz questão de chamar sua atenção para este porque infelizmente o Senado Federal, no último processo de impeachment que foi da Dilma, deu uma aula de afronta à Constituição Federal. O que aconteceu? Alguém teve a ideia brilhante de fatiar esta votação. E ao fatiar essa votação, eles conseguiram a façanha de condenar a super, ultra, mega power criminosa Dilma à inabilitação, à perda do cargo, mas não condenaram ela à inabilitação para a função pública pelo prazo de 8 anos. Como é que aquela mulher super perigosa para o Brasil continuou com o seu direito de exercer uma função pública? Curioso, né? A única coisa que justifica esse fatiamento ali foi o peso na consciência de terem tratado ela da forma como trataram. Não tem nenhuma outra justificativa além disso. Tá? Mas aquela experiência da Dilma não pode ser levado para a prova. É aí onde você tem que ter a consciência. Cuidado. Porque se você acompanhou muito de perto o processo da Dilma, você pode ficar com a ideia na cabeça de que eu não preciso aplicar as 2 penalidades. A Constituição não dá margem para isso. Não dá margem. A Constituição fala perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Mas nós temos 2 processos de impeachment na história do Brasil até o presente momento, e nesses 2 houve um papel do STF na construção de uma jurisprudência muito importante, o que explica também esse comportamento errôneo do Senado Federal no processo da Dilma, foi que no processo do Fernando Collor, o STF define a natureza jurídica dessas penas. E o STF diz que essas penalidades do processo de impeachment são autônomas e cumulativas. Autônoma porque na impossibilidade de aplicar uma pode aplicar a outra,
mas cumulativa no sentido de se dá para aplicar as duas, aplica as duas. O Senado olhou simplesmente para o autônomo e falou assim, não, elas são autônomas, então a gente pode aplicar uma ou não aplicar outra. Nenhum sentido. Esqueçam um péssimo exemplo do Senado para a prova e apliquem o que a Constituição diz. É perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública. Beleza? E só para fechar essa questão da Dilma, né, porque acaba trazendo, o caso dela acaba sendo trazido aqui porque é a última jurisprudência mais nova, todos os processos que haviam contra ela, você pode perceber aqui que é sem prejuízo das demais ações judiciais cabíveis, todos os processos que haviam contra ela, em todas as outras esferas, inclusive no TCU, ela foi absolvida de tudo, o que comprovou a farsa desse processo de impeachment, o que justificou o peso na consciência de não terem condenado ela à inabilitação por 8 anos. Só queriam tirar ela do poder, só isso. Tá? Então, uma questão muito importante que tem levado as pessoas a errarem na prova por conta da experiência que nós vivemos no processo da Dilma. Tá? Entendeu? E por que o do Collor foi decidido dessa forma? Porque o Collor fez uma jogada. Ele renunciou para ele não sofrer o impeachment. Aí o STF olhou e falou, peraí, você não pode renunciar para não sofrer impeachment. Não, se eu não estou mais no cargo, eu não posso sofrer impeachment. Ah, é? Então, não vou decretar a perda do cargo, mas você vai ficar inabilitado por 8 anos à função pública. Que foi o que aconteceu. Ele ficou 8 anos sem exercer função pública. Então, são 2 casos que vão trazer para a gente jurisprudência em termos de questão de prova. Cuidado com isso aqui. Tá? Agora, não acabou aí. Vamos agora para o processo de julgamento, que é onde o STF interferiu mais no processo, principalmente da Dilma, que no processo da Dilma ele confirma parte das decisões do Collor, mas traz outras novidades. Todas já cobradas em prova, tá? Então vamos lá. O processo de julgamento do impeachment, segundo o artigo 86, e o processo de julgamento por infração penal, vai gerar para o presidente uma suspensão de suas funções. O artigo 86 diz no parágrafo 1º que o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, o presidente fica suspenso das suas funções. Guardem isso aí. Um ponto importante é que no caso da infração penal comum, essa suspensão ela se inicia se recebida a denúncia ou queixa pelo Supremo. Isso nos revela alguns detalhes importantes. Primeiro, existe uma natureza jurídica aqui na decisão do Supremo de aceitar ou não a denúncia ou queixa. E também revela uma não vinculação. A Câmara pode autorizar e o Supremo não receber e não processar. A Câmara autoriza com natureza política. Lembra que eu falei no início? Ela decide com uma motivação política. O STF ele vai fazer uma análise jurídica. Se tem elementos para a denúncia, ele recebe. Se não tem, não recebe. Por isso que ele só vai ficar suspenso a partir do início do processo no STF. E aí, gente, cuidado com isso em prova. A suspensão não se dá a partir da decisão da Câmara. Se dá a partir do início do processo no STF. Ok? Mesma coisa em relação ao crime de responsabilidade que é no Senado. Ele fala no crime de responsabilidade após a instauração do processo do Senado Federal. E aqui vemos uma mudança da jurisprudência do processo do Collor para Dilma. Preste atenção. Na época do Collor, até o processo da Dilma, o Senado, por também ser um órgão de natureza política, ele estava vinculado à decisão da Câmara. Ou seja, a Câmara autorizava o processo de impeachment, o Senado era obrigado a processar. Não significa que ele ia condenar. Ele não era obrigado a condenar, mas ele era obrigado a processar. Até o impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma, o STF muda esse entendimento, criando aqui uma nova etapa no processo. Agora, cara, presta muita atenção, porque isso aqui tem derrubado geral nas provas. Vem comigo. Nós temos, primeiro,
nós temos um juiz de admissibilidade na Câmara. Espera aí. Então, primeira coisa que acontece, juízo de admissibilidade na Câmara. Tá? Esse juízo de admissibilidade na Câmara é através do voto de 2/3 da Câmara. Beleza? Pronto. Se a Câmara autoriza o processo de impeachment, ela vai então para o Senado. Perfeito? Antigamente, o Senado era obrigado a iniciar o processo. Mas desde o impeachment da Dilma, criou-se uma nova etapa aqui, que é um juízo de instalação. Ou seja, o Senado vai decidir se processa ou não. O Senado não está mais obrigado a processar o presidente depois que a Câmara autorizou. Só que este juízo de eu falei instalação, mas é instauração. Esse juízo de instauração, ele vai instaurar o processo, ele dependerá do voto da maioria simples. E é aqui que a galera erra. Ele dependerá da maioria simples do Senado Federal. Então, 2/3 autoriza na Câmara, emitindo o juízo de admissibilidade. Chegou no Senado o processo de impeachment. Maioria simples emite o juízo de instauração. Decidiu por processar, aí vai para o plenário, continua no Senado, só que agora o julgamento no Senado dependerá do voto de 2/3 dos membros. Então você tem 3 momentos aqui distintos, com uma maioria simples no meio ali, autorizando o início desse processo no âmbito do Senado, que bagunça as questões em prova e você tem que estar muito ligado aqui. Porque esta questão foi decidida a partir do impeachment da Dilma. Então, se você fizer questões muito antigas, eles não vão trazer esse elemento. Questões mais novas que vão trazer. Tá bom? Cuidado com isso aqui, que isso aqui é super importante. Outra questão que ficou, confirmou-se, né, no processo da Dilma, é que o contraditório pela defesa, durante o processo de impeachment, ele poderá ocorrer em todas as fases do processo. Desde o momento do juízo de admissibilidade na Câmara, então o presidente vai ter a oportunidade de ir lá se defender, até o julgamento final. Em todas essas etapas, o presidente poderá exercer o seu contraditório ampla defesa. Beleza? Tá, e quanto tempo é a suspensão, Daniel? Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo de regular prosseguimento do processo. Então, tanto o STF quanto o Senado têm 180 dias para julgar o presidente. Se não julgado dentro deste prazo, não prorroga. Este prazo é improrrogável. E o presidente volta para o seu papel, o que seria um puta de um desgaste político. Então, nas experiências que nós tivemos, ninguém esperou dar os 180 dias. Julga antes para o cara não precisar voltar. Tá bom? Na época da Dilma, inclusive, de forma muito curiosa, quando o Temer entra, ele já mexe, já reestrutura tudo, na certeza de que ela não ia voltar. Então, todo o acordo político é para que não ultrapasse esse prazo, para não ter os desgastes um pouco maior. Tá? Mas ele é improrrogável, lembre-se disso aí. Tá, Daniel, e se não terminar o julgamento? Em 180 dias, o presidente volta para a sua função, mas o processo continua. Gente, terceira prerrogativa do presidente em relação à prisão. Essa é boa também, ó. Enquanto não sobrevier a sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Gente, o presidente da República só pode ser preso se tiver sentença penal condenatória transitada em julgado. Entendeu? Mas ele não falou transitado em julgado. Óbvio que ele não falou. Porque a decisão é do STF.
natural obviedade, ela já é transitada em julgado, porque o STF é a última corte. Não precisa falar transitada em julgado. A decisão do STF já é definitiva. Começa e termina lá. Entendeu? Por isso que não tem essa de foro privilegiado, não tem nada de privilégio nisso não. Você não tem nem para onde recorrer. Decidiu, está decidido, acabou. Então, o presidente só pode ser preso se tiver sentença condenatória. Isso elimina a possibilidade de prisão temporária, preventiva, em flagrante do presidente. O presidente não pode ser preso por meio de prisões processuais. Tá? Não existe. Entendeu? Então, se eu pegar o presidente da República cometendo um crime em flagrante delito, ele não pode ser preso? Não. Não pode ser preso. Acabou. Tá? Cuidado com isso aqui. E por último, irresponsabilidade penal relativa ou imunidade formal temporária. Queridos, aqui nós temos essa imunidade que é quase uma imunidade material, mas não é, e que vai isentar o presidente da República aqui de uma forma muito especial. Cuidado com ela, artigo 86, parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, se o presidente da República está lá no boteco com a sua esposa, chega um maluco, passa a mão na bunda dela, ele quebra uma garrafa de uísque e mata o cara, esse crime tem alguma coisa a ver com a função do presidente? Não. Se não tem, ele não pode ser responsabilizado. Nossa, Daniel, mas aí, tipo assim, ele pode cometer qualquer crime e não vai ser responsabilizado? Se não tem função, tem nada a ver com a função do presidente? Não. Nunca mais? Opa! Não existe prerrogativa eterna, gente. É durante a vigência do mandato. Lembra sempre que a prerrogativa é do cargo, não da pessoa. Então, quando ele sai do cargo, ele será responsabilizado normalmente. Ah, mas aí se prescrever? Não prescreve. Aqui o STF faz uma analogia com a regra que já é aplicável para os parlamentares, que nós já vimos, né, na aula anterior, e que não vai prescrever, fica suspenso aqui, enquanto ele não pode ser processado. Aí quando ele sai do cargo, ele é processado na justiça comum, sem nenhuma prerrogativa. Entendeu? Tá, Daniel, então quer dizer que o cara, para ele ser processado no STF, o crime tem que ter conexão com o cargo dele, sim. E se não tiver, ele não pode ser processado enquanto ele estiver no cargo. Acabou, só depois que sair. Essa é a irresponsabilidade penal relativa. Cuidado, porque ela é maravilhosa para a tua prova. Show? Com esta imunidade formal, esta última aqui, a gente fecha a parte teórica sobre o tema responsabilidade do presidente. E no próximo bloco, bora de questão. Vamos ver o que as bancas têm perguntado sobre esse conteúdo aqui. Espero você.